Olá, gente, tudo bem? Tava vendo aqui uma notícia sobre Tabata Amaral, né? Famosa deputada aí que votou contra o povo, que votou em favor da reforma da Previdência, né? Aí ela mais uma vez usa de uma falácia, né? Ela disse que a esquerda é classe média e não conhece a vida do povo. Primeiro, a afirmação dela é extremamente genérica, né? Extremamente genérica e burra, né? A esquerda não conhece a vida é classe média. Tem esquerda de todo tipo. Esquerda é extremamente ampla e muitos do que talvez ela se refira como esquerda nem são de fato esquerda propriamente dito, né? São centro-esquerda, às vezes são progressistas e tal. Então, enfim, tem vários grupos aí, né? Dentro desse campo que muitas vezes são colocados como esquerda. E essa afirmação genérica dela já é uma prova de uma burrice. Outra burrice é essa falácia também, né, dizer o seguinte: você é classe média, você não conhece a vida do povo, né? Isso também é uma falácia, né? Não é porque alguém é de uma classe média, que é uma classe intermediária, vamos dizer assim, que está longe de ser elite, e a esquerda ela ataca, ela é contra a elite, a classe dominante. Então tem nada a ver a pessoa ser de uma classe média. E o pior disso, a Tabata Amaral diz que se você ganha R$ 1.000, acima de R$ 1.000, você é classe média. Que porra é essa de classe média? R$ 1.000 é classe média, cara. R$ 1.000 é o salário mínimo. Você ganhar um pouco mais de R$ 1.000, você é classe média. Quer dizer, é como se ela dissesse que alguém que ganha entre R$ 1.000 e R$ 2.000, ela diz, é como se fosse privilegiado dentro da nossa sociedade, né? Então, assim, para você ver o nível de idiotice dessa garota, de burrice dessa menina, que eu já tô assim por aqui com ela, sabe? Faz tempo que eu que eu acompanho as bobagens, as merdas que ela fala, e cada vez ela vem com uma coisa pior. E diziam que essa menina era uma gênia da ciência política, estudou em Harvard, e fala uma bosta dessa. Como é que ela estudou em Harvard ciência política e não sabe o que é a classe média, qual é o conceito de classe média? Para responder isso, né, explicar um pouco para Tabata Amaral os conceitos aí básicos dentro da sociologia do que é de fato classe média, né, gente? A classe média, ela não é definida simplesmente pelo que você ganha, né? Essa ideia é uma ideia muito simplista, atrasada e errônea do conceito de classe média dentro da sociologia, né? A classe média ela é mais definida pelos hábitos culturais, capitais simbólicos, tradições, herança familiar. Então, tem até um vídeo interessante do sociólogo Gessé de Souza, que ele vai diferenciar um pouco, por exemplo, a chamada nova classe média, que ele não acha o termo, né, considera o termo errôneo, né, da classe média tradicional. A classe média mesmo, ela já tem uma certa estrutura familiar e, né, geralmente os pais já são formados, o filho, né, tem uma série de facilidades na vida de entrar num curso superior, tem ali bolsas, tem ali uma disponibilidade maior, né, de conseguir uma inserção no mercado de trabalho, né? Já tem ali uma estrutura familiar favorável para ele, ou seja, ele tem um certo, vamos dizer assim, privilégio, né? Comparado, evidentemente, às classes mais pobres. Não que ele seja elite ou tal, mas comparado às classes mais pobres, ele é rodeado de certos privilégios ali, né? Por conta já de uma herança familiar, né? Toda uma tradição de família e tal, então ele já nasce num ambiente assim. A nova classe média é uma coisa bem diferente. É uma pessoa que era pobre e tal, e por razão de alguns benefícios sociais, por razão de uma inserção de crédito, de conseguir ali uma vaga na universidade e tal, essa pessoa com muita luta, ela vai conseguindo ali uma pequena ascensão social. Só que, como eu mesmo acabei de falar, a ideia de classe média ela não é definida somente pela questão da renda, né? Até porque tem trabalhos que são trabalhos assim, extremamente pesados, né? Duros mesmo, assim, característicos
das classes mais pobres, que tem que submeter a certos trabalhos, né, braçais e tal, muito, assim, muito braçal, né, e que ganham um pouco mais, né. Então essa pessoa não tem privilégio nenhum, ela tem um trabalho ali muito desgastante e tal, e às vezes ganha um pouco mais, mas ela não se insere na ideia de classe média. Ela não tem privilégio nenhum, tem muita dificuldade. Algumas pessoas que estudam e tal, mas tem que trabalhar bastante também desde a adolescência. Enfim, tem uma série de dificuldades na vida, né? Característica das classes mais pobres. Então, assim, simplesmente o cara às vezes ganha um pouco mais por alguma razão qualquer, mas isso não entra na ideia de classe média. Muito menos o cara. A pessoa dizer que classe média alguém ganha de 1.000 a 2.000 reais, como se isso fosse um salário que mudasse a vida do indivíduo, como se ele fizesse muita coisa com isso. Evidentemente que ela não vive com esse tipo de salário, né? Inclusive, ela nem vivia aqui no Brasil, né? Ela viveu durante um período, foi pobre sim, mas depois que ela foi para Harvard, parece que ela se esqueceu de como é a realidade brasileira. Ou não. Eu acho que na verdade, gente, isso é pura desonestidade intelectual dela. Não tem como ela ser tão burra assim, né? Claramente é uma desonestidade intelectual. E essa menina, você vê as bobagens que ela fala, é típica daquela porcaria daquele MBL. É a mesma coisa. MBL, Partido Novo, é o que realmente retrata, é o retrato dessa Tabata Amaral. Ela não tem nada a ver, mesmo, claro, você pensando, não, o PDT não é um partido com uma identidade tão forte da esquerda. Ainda assim, né, eu acho que para Tabata Amaral combina muito mais um Partido Novo, né, um MBL da vida, um DEM, essas porcarias todas aí, que são realmente o retrato dessas palavras, dessas frases, dessas bobagens que essa menina fala à torto e à direito. Então, assim, ela já falou tanta besteira que por isso que eu tô de saco cheio. Eu acho que não dá pra gente ficar amansando demais pessoas desse tipo, porque é pura desonestidade intelectual mesmo. Pura desonestidade intelectual para não assumir o mal que ela fez à sociedade brasileira, o mal que ela fez ao povo brasileiro. Aí vem com esse papo furado aí. Então é isso, gente. Até mais. Obrigado a todos. Peço que deixe seu like e deixe seu comentário também.